Existe um ponto financeiro que quase ninguém menciona porque ele não soa grandioso. Não é o primeiro milhão, é antes disso. Quando você atinge 100 mil reais acumulados, a dinâmica muda. Até ali, cada avanço depende exclusivamente do seu esforço direto. Depois disso, o capital começa a criar tração própria. Quem não cruza esse número passa anos trabalhando duro sem perceber que está apenas mantendo o mesmo padrão de sobrevivência. Os primeiros 100 mil são difíceis porque exigem constância quando o retorno ainda é pequeno. Você investe durante meses e o crescimento parece lento demais para motivar. É nesse estágio que a maioria desiste ou relaxa a disciplina. O problema não é a matemática, é a paciência. Sem consistência nesse início, o efeito composto nunca ganha força suficiente para acelerar o patrimônio de forma visível. Até os 100 mil, quase todo avanço vem do seu esforço direto. É seu trabalho, seu corte de gastos, sua disciplina que sustentam o crescimento. O dinheiro ainda não é relevante o bastante para gerar impacto sozinho. Por isso, essa fase parece pesada. Você sente que está empurrando uma máquina que mal se move. Mas é exatamente essa base que determina a velocidade quando o capital começa a ganhar massa. A grande armadilha antes dos 100 mil é confundir aumento de renda com construção de patrimônio. Muitas pessoas passam a ganhar mais e, ao mesmo tempo, passam a gastar mais. O padrão de vida sobe junto com o salário e o acúmulo continua lento. Sem diferença consistente entre o que entra e o que permanece investido, o número nunca ganha volume suficiente para iniciar o verdadeiro efeito multiplicador. Existe uma diferença brutal entre parecer bem financeiramente e estar estruturalmente forte. Antes dos 100 mil, qualquer imprevisto ainda é capaz de desmontar sua organização. Um mês ruim, uma despesa inesperada ou uma decisão impulsiva podem atrasar anos de progresso. Por isso, essa fase exige proteção, reserva e disciplina quase obsessiva. Sem blindagem mínima, o jogo reinicia sempre que surge pressão externa. Até cruzar os 100 mil, você precisa agir como construtor, não como investidor sofisticado. O foco principal não é diversificar demais nem buscar retornos extraordinários. É acumular volume com consistência. Aportes frequentes, controle rígido de despesas e reinvestimento total dos rendimentos são o que realmente aceleram essa etapa. Complexidade excessiva, nessa fase, costuma atrasar mais do que ajudar. Quando o patrimônio se aproxima dos 100 mil, algo muda silenciosamente. Os rendimentos deixam de ser irrelevantes. Pequenas variações começam a produzir diferenças perceptíveis no total acumulado. É nesse momento que você percebe que o tempo começa a trabalhar ao seu favor. Ainda não é liberdade, mas já não é apenas esforço isolado. É a transição entre empurrar o capital e começar a ser impulsionado por ele. Com 100 mil investidos, um retorno moderado já começa a produzir valores que chamam atenção. Não é sobre enriquecer em um mês, é sobre perceber que o capital ganhou massa crítica. A partir daqui, cada novo aporte potencializa o anterior. O crescimento deixa de ser exclusivamente linear e começa a mostrar sinais de aceleração. É quando você entende que acumular foi a parte mais difícil do processo. Mas é exatamente nesse ponto que muitos cometem um erro perigoso. Ao perceberem que o patrimônio começa a crescer com mais facilidade, relaxam a disciplina que os trouxe até aqui. Aumentam despesas, reduzem aportes e assumem riscos desnecessários, acreditando que já viraram o jogo. O resultado costuma ser estagnação. Crescimento sustentável exige manter o mesmo rigor, mesmo quando o progresso parece garantido. Depois dos 100 mil, o jogo deixa de ser apenas acumular e passa a ser otimizar. A pergunta já não é quanto consigo guardar, mas como faço esse capital render melhor sem comprometer segurança? Estratégia, alocação e controle de risco ganham protagonismo. Quem não evolui nessa fase continua agindo como iniciante e limita o próprio avanço. Crescer exige ajustar a mentalidade junto com o tamanho do patrimônio. Com 100 mil acumulados, você ganha algo que vale mais que o rendimento mensal:
margem de escolha. Pode esperar oportunidades melhores, negociar com mais calma e evitar decisões feitas por desespero. Essa folga estratégica reduz erros caros. Patrimônio cria tempo. E tempo bem utilizado permite decisões superiores. É nesse estágio que clareza passa a valer tanto quanto retorno percentual. Com 100 mil acumulados, você ganha algo que vale mais que o rendimento mensal. Margem de escolha. Pode esperar oportunidades melhores, negociar com mais calma e evitar decisões feitas por desespero. Essa folga estratégica reduz erros caros. Patrimônio cria tempo. E tempo bem utilizado permite decisões superiores. É nesse estágio que clareza passa a valer tanto quanto retorno percentual. É aqui que muitos sabotam o próprio avanço. Tentam acelerar demais, buscam retornos fora da realidade e confundem confiança com imprudência. Esquecem que o patrimônio começou a ganhar força justamente por causa da constância. Crescimento sustentável não é resultado de apostas pontuais, mas de decisões repetidas com critério. A disciplina que constrói também é a que protege o que foi acumulado. Depois dos 100 mil, você começa a perceber algo poderoso. O tempo passa a trabalhar com você, não contra você. Cada ano deixa de ser apenas esforço acumulado e passa a representar crescimento automático sobre uma base maior. O capital começa a produzir parte do avanço sozinho. Ainda exige aporte, ainda exige estratégia, mas já não depende exclusivamente da sua energia diária para evoluir. Esse é o momento em que a lógica muda completamente. Antes você precisava de motivação para continuar. Agora você precisa de método para acelerar. Com 100 mil, pequenas melhorias na taxa de retorno ou no valor do aporte produzem impacto real no longo prazo. A diferença entre 0,5% a mais ou a menos já altera o resultado final de forma significativa. Estratégia começa a pesar mais do que esforço bruto. A partir daqui, cada decisão financeira ganha proporção maior. Um investimento bem escolhido pode antecipar anos de crescimento. Uma escolha impulsiva pode atrasar meses de avanço. Com um patrimônio relevante, erro e acerto deixam de ser pequenos ajustes e passam a influenciar o ritmo inteiro da construção. Por isso, clareza de objetivo e controle de risco tornam-se tão importantes quanto a capacidade de gerar renda. Depois dos 100 mil, você precisa começar a pensar em proteção com a mesma intensidade que pensou em crescimento. Diversificação inteligente, reserva estratégica e visão de longo prazo deixam de ser conceitos teóricos e passam a ser ferramentas obrigatórias. Não adianta acelerar sem blindagem. Patrimônio mal protegido pode encolher mais rápido do que levou para ser construído. Crescer é importante, preservar é essencial. Existe também uma mudança invisível nessa fase. Sua relação com o trabalho começa a se transformar. Você deixa de aceitar qualquer decisão por necessidade imediata e passa a escolher com mais racionalidade. O patrimônio acumulado oferece segurança psicológica. E segurança psicológica melhora a qualidade das suas escolhas. Dinheiro não compra liberdade instantânea, mas compra margem para decidir melhor. Com essa nova margem, você começa a enxergar oportunidades que antes ignorava. Pode assumir riscos calculados, investir com um horizonte mais longo e evitar decisões apressadas por pressão financeira. O capital acumulado amplia seu campo de visão. Não é apenas o dinheiro que cresce, é sua capacidade de pensar estrategicamente. E pensamento estratégico é o que separa crescimento eventual de construção consistente. Depois dos 100 mil, o jogo passa a ser menos sobre intensidade e mais sobre direção. Não adianta trabalhar dobrado se o capital estiver mal alocado. Uma estratégia desalinhada pode consumir anos de esforço silenciosamente. É nessa fase que planejamento financeiro deixa de ser opcional e vira ferramenta central. Crescer com método é diferente de crescer por sorte, e sorte não sustenta patrimônio no longo prazo. É também nesse estágio que você percebe algo incômodo. Renda alta não garante crescimento contínuo.
Sem disciplina de reinvestimento, qualquer aumento salarial vira apenas consumo maior. O patrimônio só avança quando parte relevante do que você ganha permanece trabalhando. Quem entende isso transforma a renda em capital. Quem ignora, permanece dependente do próximo pagamento para continuar avançando. Depois dos 100 mil, o efeito dos juros começa a ser perceptível de forma concreta. Não é explosão imediata, mas já é crescimento que chama a atenção. Um ano disciplinado passa a gerar avanço visível no total acumulado. Essa percepção reforça a importância da constância. Quando você enxerga o dinheiro crescendo por si, entende que o maior erro seria interromper o processo exatamente quando ele começa a ganhar velocidade. Mas existe um detalhe que poucos discutem. Depois dos 100 mil, o risco de autossabotagem aumenta. A confiança cresce junto com o patrimônio, e confiança excessiva leva a decisões precipitadas, apostas concentradas e exposição desnecessária. A disciplina que construiu precisa continuar guiando cada passo, porque patrimônio relevante não é destruído por falta de oportunidade, é destruído por excesso de confiança. É nesse ponto que visão de longo prazo deixa de ser discurso e vira prática diária. Você começa a projetar 5, 10, 15 anos à frente, entendendo que cada decisão atual impacta esse horizonte. O foco sai do mês seguinte e passa para a década seguinte. Essa mudança de perspectiva é o que realmente diferencia quem apenas acumulou 100 mil de quem está construindo algo muito maior. Quando você ultrapassa os 100 mil, entende que o objetivo nunca foi o número em si, mas a estrutura que ele representa. Ele simboliza disciplina comprovada, capacidade de poupança consistente e controle emocional diante de oscilações. Quem constrói essa base pode repetir o processo em escala maior. O primeiro ciclo foi o mais difícil. Os próximos tendem a ser mais rápidos, porque o método já está consolidado. Depois dos 100 mil, o crescimento deixa de depender exclusivamente da sua energia diária e passa a ser resultado de um sistema funcionando. Se o sistema estiver bem estruturado, cada novo aporte potencializa o anterior. Se estiver mal organizado, o avanço trava. É por isso que essa fase exige revisão estratégica constante. Patrimônio relevante não cresce no automático. Ele cresce quando o método é ajustado com inteligência. É também nesse estágio que você começa a perceber o verdadeiro poder da escala. Um retorno percentual que parecia pequeno nos primeiros 10 mil agora produz impacto concreto. A base maior amplifica qualquer resultado. Essa é a lógica silenciosa que poucos entendem. O capital precisa de massa para gerar força. Sem volume inicial, não há multiplicação relevante. Com volume, cada ajuste estratégico ganha proporção. Com 100 mil consolidados, você finalmente sai do modo sobrevivência e entra no modo construção. Decisões deixam de ser urgentes e passam a ser calculadas. Você pode esperar melhores pontos de entrada, negociar com mais firmeza e estruturar metas mais ambiciosas. Essa mudança de postura altera completamente o ritmo de crescimento, porque patrimônio consistente nasce da combinação entre paciência e direção clara. A verdade é simples. Os 100 mil não são o destino. São a prova de que você entendeu o processo. Eles mostram que você foi capaz de controlar impulsos, manter aportes e respeitar o tempo do capital. Quem constrói essa etapa já desenvolveu a habilidade essencial para crescer muito além. A diferença entre estagnar aqui ou avançar para níveis maiores depende de manter o mesmo padrão de disciplina. Depois dos 100 mil, tudo fica mais fácil não porque o dinheiro resolve sua vida, mas porque você finalmente construiu estrutura. Estrutura reduz pressão, amplia escolhas e acelera crescimento. Quem cruza esse número descobre que riqueza não começa no milhão, começa na base. E quem entende isso para de perseguir atalhos e passa a repetir o método que realmente funciona.